Bom dia, nono ano. Vamos dar continuidade então à nossa aula de arte. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 6, né? Vamos fazer a leitura, depois vocês vão fazer a leitura do livro, capítulo 6 da página 64 até a página 68. Tudo bem? Nós vamos iniciar então aqui o Brasil e a arte dos anos de 1950. Eu separei para vocês não apenas os itens que estavam acontecendo aqui no Brasil. O que estava acontecendo aqui no Brasil, vocês vão entender na leitura, tá? Na página 64 a 68. Eu destaquei alguns pontos aqui que estavam acontecendo no mundo, né? Porque não apenas assim no Brasil, mas no mundo também a década de 1950 foi muito importante. Por quê? Tão foi importante que os anos de 1950 ficaram conhecidos como os anos dourados, né? É a década de revolução tecnológica, evidentes implicações sociais, especialmente quando consideramos o ponto de vista de comunicação, e o período também que a propaganda ela invade não apenas o rádio, mas também a recém-chegada televisão, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a televisão estava chegando, a rádio estava... muitos acreditavam que a rádio iria perder espaço, né? A rádio iria sumir, e não é bem isso que aconteceu, vocês sabem muito bem. Isso no mundo todo, tá, gente? Os Estados Unidos torna-se um modelo de prosperidade e confiança, né? Foi nessa época que eles deram uma explosão assim muito grande, né? Na questão do consumismo, né? As grandes empresas, uma vez que desenvolve níveis de bem-estar social muito elevado graças às melhores qualidades de habitação e telecomunicação. Quando eu falo a questão da qualidade de habitação, o nosso ilustríssimo, que eu canso de falar dele aqui, Oscar Niemeyer, também já estava com esse pensamento de urbanismo, né? Aqui você tem aqui a primeira cidade, por exemplo, Belo Horizonte, a primeira cidade projetada, né? Então os norte-americanos produzem bens pouco duráveis para o consumo, aquilo, né? O aparelho celular é o que você pode ter de maior exemplo. Você compra um aparelho de celular, você sai da loja, ele já é antigo, né? Já estão lançando todo dia, toda semana eles estão lançando um aparelho. Muitas vezes a tecnologia não foi nem assim uma coisa, só porque bota um S na frente, bota um zero a mais, as pessoas estão consumindo, né? Começa também nesse ano. Na Europa, o estilo modernista da escola Bauhaus, né, que vocês também já estudaram, apresenta o design de funcionalidade da vida moderna e tem como objetivo a fabricação de bens duráveis, né, aquela questão do metal, porém o design, né, todo o estilo, movimento, e quem tem uma peça, né, de Bauhaus em casa sabe que tem que investir, né? No que se diz respeito ao padrão de beleza, a década de 1950 marcada pelos corpos esquálidos, né, que é diferente daqueles corpos da década anterior. Assim, um grande exemplo é sempre a Mary Monroe, né? Aí tem até essa imagem aí que vocês podem observar, a questão do vestido, a marcação da cintura e o vestido abrindo para destacar mais ainda aquela cintura fina, a maneira de penteado e por aí diante, tá? Aí se você lembra lá naquela época, lá na Grécia, lembra que tem aquele estereótipo de um corpo padrão de beleza, então isso sempre vem acompanhando, você sempre tem que fazer aquela questão da linha do tempo, né? Contudo, o ponto alto da década é a popularização da televisão, como eu acabei de falar aqui no início. No Brasil, em setembro de 1950, é inaugurada a TV Tupi. A TV Tupi está extinta, porém existe ainda a rádio. O primeiro canal de televisão da América Latina. Tem muitas pessoas que não fazem ideia a importância da TV Tupi. Já o cinema, seguindo o modelo norte-americano, difunde um modo ao garoto rebelde, né? Um exemplo maior assim, com certeza você pode perguntar aí pro seu pai, pro seu avô, o tal do James Dean, né? E também tem a Cinderela de 1950 e o Peter Pan de 1953. São os filmes assim que ficaram bem conhecidos. No esporte, o Uruguai é campeão mundial de futebol pela segunda vez. Aí, né, o Uruguai, todo mundo sabe que ele é o primeiro campeão mundial, a primeira Copa do Mundo em 1930, e pela segunda vez o Uruguai ganha uma Copa.
E vale a pena lembrar que aqui no Brasil, a Copa foi no Brasil, ó, de 1950, e tem um agravante, né? A inauguração do Maracanã, final do Maracanã, e os uruguaios ganham da gente. Em 1954, a Alemanha Ocidental, a Alemanha ainda estava dividida pelo Muro de Berlim, ganha o troféu mundial pela primeira vez. E em 58 é a vez da seleção brasileira, que conquista o título na Suécia, né? Onde ficou aquela famosa frase, né, do Garrincha, né? Eu dibrava um mané, levantava, tinha outro mané na frente. E outra coisa, em 1958, o Pelé, ele, né, a primeira Copa dele, ele até fala que ele lembra muito bem na Copa de 1950, o pai dele chorando, né? Isso ficou marcado, né? Pelé e Garrincha. Quanto aos avanços científicos, podemos destacar o primeiro transplante de órgão, em 1954, o desenvolvimento da primeira vacina da poliomielite, em 1955, né? Em 1957 acontece o lançamento da nave Sputnik 1, bem como o primeiro ser vivo em órbita, né? A malvadeza que fizeram com a cadelinha Laika, né? Na Sputnik 2. Finalmente, é nessa década que surge o rock and roll, lá nos Estados Unidos, né? Repercussão mundial que esteve assim nas vozes, principal voz, né? Elvis Presley, né? Até hoje ele é considerado o pai do rock, né? Que começa a ser o seu sucesso ali em 56, com Chuck Berry, Little Richard, aquela galerinha ali, Bill Haley e seus Cometas, todos esses aí que vocês também já conhecem, que tanto que eu já falei para vocês, correto? No Brasil, além da introdução do movimento do rock, surge um estilo de música único. Esse é o nosso estilo de música. Nos Estados Unidos surge o rock, aqui no Brasil estava surgindo o quê? A bossa nova. Aí tem umas pessoas que torcem o nariz para a bossa nova, mas a bossa nova, aquele ritmozinho acelerado, vem muito do blues não, do jazz. Tem muitos grupos, né, de rock hoje em dia que usam bastante essa versão da bossa nova com distorções e por aí diante. Tom Jobim e Vinícius de Moraes e João Gilberto são os três aí, assim, são mentes que não tem como deixar de conhecer. Lembro novamente, você não é obrigado a gostar, mas você tem a obrigação de pelo menos conhecer, né? Vamos adquirir cultura. A política dos anos de 1950 fica marcada pelos conflitos entre os blocos capitalistas e socialistas, nada diferente dos dias atuais. São exemplo a Guerra Fria, de 1947 a 91, a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1945, e no final da década a Revolução Cubana. Outra questão, Revolução Cubana é aquela história do Che Guevara, Fidel Castro, que vocês também já conhecem muito bem, né? No Brasil temos a continuidade do desenvolvimento do Getúlio Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek. Né? O Getúlio Vargas ele é considerado, né, o pai dos pobres, o governou para os pobres, aquela questão toda. Né? E vale a pena lembrar que lá em 1930 tem pessoas que dizem que foi o primeiro golpe no Brasil, tem outros que dizem que foi legítimo, mas não vamos entrar nessa discussão. A Bárbara é responsável por essa questão aí, que eu sei que ela já está falando isso com vocês. Então, no governo Juscelino Kubitschek, em 1956 a 1960, ele apresenta um plano de metas, que seria o quê? Na época, hoje o presidente da República ele tem mandato de 4 anos, antigamente era de 5 anos. E nesse caso, o Juscelino Kubitschek, em 5 anos, ele queria evoluir o Brasil em 50, seria o quê? 10 anos a cada 1 ano. E ele estava conseguindo. Aí começou uma brigazinha aí, que aí a Bárbara vai contar para vocês também, eu não posso entrar muito nessa parte não. Nos anos de 1950, o acontecimento mais importante do plano econômico é a assinatura do Tratado de Roma, em 1957, segundo o qual se estabelece a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, precursora da União Europeia, né? Aí começou ali a União, até que a Inglaterra saiu, aquela história toda que vocês estão acompanhando atualmente. No Brasil, um evento marcante é a criação da empresa estatal Petrobras, em 1953, né? Mais um projeto aí do período Vargas, tá? Antes dele entregar o Juscelino Kubitschek. Assim, a Petrobras hoje é muito desvalorizada, mas assim, teve uma importância, foi assim, de grande importância, foi fundamental para o desenvolvimento